O texto que eu quero usar hoje é o texto que nós encontramos em Mateus no capítulo 6. É interessante que aqui no capítulo 6 de Mateus nós encontramos parte do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus Cristo ele se reuniu com os seus discípulos e ele então começou a trazer vários ensinamentos para os seus discípulos. Ele começou a trazer várias lições de vida. Na verdade, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como é conhecido, ele diz respeito exatamente a práticas da vida. E eu quero hoje convidar você a estar com a sua Bíblia aberta em Mateus no capítulo 6. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal, que você possa dar o seu ok. Isto ajuda para que a gente possa divulgar esta mensagem e apresentar esta mensagem para outras pessoas também. Mas abra sua Bíblia agora em Mateus no capítulo 6, versos 25 a 34. Eu não vou ler o texto, mas eu quero fazer algumas citações desse texto maravilhoso das Escrituras, da Palavra de Deus. A minha versão pode ser um pouquinho diferente daquela que você possui. Mas o que é que nós encontramos aqui nesse texto da Palavra de Deus? Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que é possível viver uma atmosfera de fé. Nesse tempo que nós estamos vivenciando problemas, dificuldades, lutas, que talvez você também esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, na sua casa, na sua família, nesse momento em que nós estamos vendo dificuldades não somente no nosso país, mas em todos os países do mundo, nesse momento em que as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão perplexas e muitas delas não sabem como fazer. Esta palavra do Senhor é maravilhosa. Sabe por quê? Porque fala que é possível a gente viver na atmosfera da fé algo diferente, algo novo no nosso dia a dia. Muitas são as situações, nós sabemos disso, o pastor Vitor Hugo sabe disso, eu tenho atendido pessoas, eu tenho orado por pessoas, nós enfrentamos situações que muitas vezes nos inibem a nossa capacidade produtiva. Uma outra coisa é que situações que às vezes estão consumindo a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso contentamento. E eu diria que vivemos às vezes, enfrentamos situações que sufocam a satisfação e o prazer que nós temos na vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. A preocupação é um desperdício de tempo. Na verdade, é capaz de causar um sentimento de derrota. E foi isso que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos nesse texto de Mateus capítulo 6. Porque ele está falando aqui exatamente sobre um assunto muito importante, que é a ansiedade, que tem tomado conta das nossas vidas, que tem tomado conta da nossa mente, do nosso viver. E aí Jesus então ele nos apresenta algumas lições de como nós podemos vencer, e isto só é possível através da atmosfera da fé, que eu denomino dessa forma, vivendo no clima da fé, vivendo, depositando a sua fé no próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje o pastor Vitor Hugo quer desafiar você a fazer isto, a atuar desta forma, a vivenciar isto no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, com os seus queridos, com aqueles que você ama e aqueles que amam você. Eu não tenho dúvida de que Deus pode fazer isto. Jesus Cristo, ele então nos apresenta lições para a nossa vida nesse Sermão da Montanha. E aqui a partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz que isso é possível quando nós estamos valorizando a vida e não as coisas. Presta atenção.
valorizamos a vida e não as coisas. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muitas coisas e muitas vezes deixamos de lado a vida. E aí o que Jesus Cristo está nos ensinando? No versículo 25, ele está dizendo: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viverem, nem com a roupa que precisam para se vestirem. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? O que Jesus está dizendo, ele não está condenando aquele que gosta de usar uma roupa bonita, ele não está condenando aquele que gosta de comer uma comida gostosa, quem é que não gosta, né? Ele não está condenando aquele que está querendo viver uma vida diferenciada, uma vida em que ele possa cada dia mais experimentar momentos agradáveis. Não, mas o Senhor está dizendo o seguinte: você tem que saber pesar e você não pode valorizar as coisas e desprezar a vida. Por isso ele diz que a vida é mais importante do que as coisas, do que a vestimenta. A vida é mais importante do que o próprio alimento. E isto só é possível a gente conhecer e a gente experimentar e saber disto através da fé. Pela fé, de forma inteligente, nós podemos realmente ter esse entendimento, que é um entendimento espiritual, e que alivia a nossa ansiedade, a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas existe uma outra lição que eu quero destacar para você. Pastor Vitor Hugo quer destacar uma outra lição que Jesus Cristo está ensinando aqui nesta parte do Sermão da Montanha. Ele está dizendo que se nós queremos superar esses momentos, nós precisamos viver nesta atmosfera da fé, valorizando mais a vida do que as coisas e tendo uma percepção do valor pessoal que temos para Deus, a forma como Deus ele olha para cada um de nós, o valor que ele nos dá e o valor que nós representamos para ele. O versículo 26, o próprio Senhor está dizendo assim: vejam então, vocês mesmos, vejam então os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai Celeste, que está nos céus, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros, do que os passarinhos? Jesus está dizendo assim: olha, reconheça, tenha uma percepção espiritual de que você tem valor para Deus, que você é importante para Deus, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem sustentado você, que Deus tem protegido a sua vida, que ao longo dos anos o Senhor tem estado ao seu lado. Por quê? Porque você é bonzinho? Por quê? Porque você é muito religioso? Por quê? Porque você tem uma família muito bonita? Por quê? Porque você tem um posicionamento muito especial? Não, é porque Ele, com a sua misericórdia, tem alcançado a sua vida e a minha vida. Ele nos ama, porque Ele nos valoriza. E quando nós temos essa percepção, aí nós conseguimos experimentar algo novo na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quando eu leio esse texto, eu percebo que Jesus Cristo ali com a multidão, no Sermão da Montanha, ele está falando para os discípulos, para os doutores, para os intérpretes da lei que ali estavam, para os religiosos. Ele está falando o seguinte: olha, valoriza, aprenda a valorizar a vida e não as coisas.
ele está dizendo o seguinte: tenha uma percepção do valor pessoal que você mesmo tem para Deus, porque você é especial para Deus. Mas ele está também dizendo assim: creia que somente Deus pode garantir a você tudo o que você necessita neste tempo, nesta terra e também para toda a eternidade. Os versículos 27 e 30, Jesus está dizendo assim: nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Quem entre vocês, através da preocupação, poderia acrescentar uma única hora à vida? É Deus quem investe as árvores do campo, as flores. Então, é claro que Ele também cuidará de vocês, porque vocês são especiais, mesmo que tenham uma pequena fé. Isto é maravilhoso. O Senhor, Ele é aquele que nos garante tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos. Nós somos salvos por meio da fé e mediante a graça de Deus. Com a fé que nós depositamos em Cristo, nós descobrimos que Deus, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. E é isso que Ele tem feito cada dia, cada momento. Então, o segredo é você confiar sempre no Senhor. Quando eu chego aqui nos versículos 31 a 34, Jesus Cristo, nesta parte do sermão da montanha, aqui no capítulo 6 de Mateus, ele continua dizendo: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? O Pai de vocês, o Deus que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isto. E aí Jesus está dizendo assim: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Eu quero orar com você. E eu quero pedir que Deus te abençoe e que Deus esteja com você. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando o meu amigo, a pessoa que está me acompanhando nesse vídeo, neste canal. Eu quero pedir que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E eu quero pedir que você se inscreva neste canal, que você esteja dando o seu joinha nesse canal, isso vai nos ajudar muito.